Você já se sentiu pequeno demais para uma grande tarefa? Como se Deus estivesse pedindo algo impossível. Então você precisa conhecer a história do último guardião. Muitos anos depois da morte de Moisés, enquanto Israel ainda lutava para se estabelecer na Terra Prometida, a Arca da Aliança, o maior tesouro da nação, estava escondida. Uma lenda sussurrava que um grupo secreto chamado de Os Vigilantes a protegia. E essa é a história de Aaron, o mais improvável deles. Aaron não era um guerreiro, ele era apenas um pastor de ovelhas. Magro, tímido, sem nenhuma força aparente. Mas seu coração era puro e sua coragem silenciosa. Numa noite escura, um dos anciãos dos vigilantes o procurou, desesperado. Aaron, ele disse, o inimigo descobriu o esconderijo da arca. Precisamos de alguém rápido, discreto e fiel. Alguém que ninguém jamais suspeitaria. O medo gelou a espinha de Aaron. Ele, proteger a Arca da Aliança, mas uma frase que seu pai sempre dizia, ecoou em sua mente. Quando Deus escolhe, ele capacita. Com o coração aos saltos, mas com uma firmeza que ele não sabia que tinha. Aaron respondeu, eu vou, com uma pequena mochila, um mapa e uma chave de bronze. Aaron partiu noite adentro. Ele atravessou campos silenciosos, colinas vazias e bosques cobertos de névoa. Tudo estava calmo demais, até que o silêncio foi quebrado. Primeiro, passos, depois sussurros, e então, o brilho de tochas. Um grupo de soldados inimigos estava vasculhando a região. Aaron se escondeu atrás de uma grande rocha, prendendo a respiração. Se fosse descoberto, seria o seu fim. Um soldado se aproximou, sua tocha iluminando metade do rosto aterrorizado de Aaron. O coração dele parecia que ia explodir. O soldado olhou na sua direção e simplesmente seguiu em frente. Ao se ver seguro, Aaron caiu de joelhos. Ele sabia que aquilo não era sorte, era proteção divina. Ao amanhecer, ele finalmente chegou ao destino. Uma construção antiga, quase engolida por montanhas e musgo. O santuário esquecido. Ele inseriu a chave de bronze na fechadura enferrujada, girou, e a porta se abriu. E lá dentro, envolta por uma luz suave, como se respirasse vida, estava ela, a Arca da Aliança. Emocionado, Aaron caiu de joelhos e perguntou em um sussurro, Senhor, por que eu? O silêncio pareceu responder, porque você não busca a glória, busca apenas obedecer. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, os soldados inimigos surgiram no vale. Eles haviam seguido seus rastros. Aaron tinha apenas duas opções: fugir sozinho para salvar a própria vida, ou ficar e proteger a arca até o último suspiro. Ele respirou fundo, fechou a porta por dentro e tomou a decisão que mudaria tudo. Se for preciso, morrerá aqui, mas a arca não será tocada. Sem arma, sem força, apenas com sua fé, Aaron ficou diante da arca enquanto os soldados golpeavam a porta com toda a força. A madeira começou a estalar, osso trêmia. O barulho era ensurdecedor. Aaron apenas levantou as mãos e orou. Deus de Israel, a arca é tua. Se quiseres, protege-a. Se não, que eu seja o último guardião. As portas finalmente cederam. Mas no instante em que os soldados iam invadir, um vento poderoso encheu o santuário. Um brilho ofuscante inundou o lugar. Os soldados caíram ao chão aterrorizados, como se uma força invisível os tivesse derrubado. Eles fugiram em pânico, gritando, a presença deles é real. Não podemos enfrentá-la. Aaron permaneceu de pé, chorando, não de medo, mas de reverência. Deus havia lutado por ele. Dias depois, os vigilantes chegaram e encontraram Aaron exausto, mas vivo. Sentado diante da arca, o líder colocou a mão em seu ombro e disse, você não é mais um simples pastor. Entre nós você será lembrado como o último guardião da arca. Mas Aaron balançou a cabeça. Eu não fiz nada. Deus fez tudo. A história de Aaron nos mostra algo poderoso. Às vezes Deus não escolhe os mais fortes, os mais sábios ou os mais preparados. Ele escolhe os disponíveis, aqueles que dizem sim, mesmo com medo. Porque no final, a força nunca foi nossa. A força sempre foi, e sempre será, de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe essa história para que mais pessoas saibam que a verdadeira força vem da fé. Obrigado por assistir, e até a próxima.